Olá, prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos, que tenhamos um domingo cheio de alegria, de paz e que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um de nós. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. A nossa revista nesse trimestre é sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. O comentarista dessa revista é o bispo Abner Ferreira, Cássio Ferreira, e quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado através dessas abençoadas lições para aprendermos mais e mais da sua santa palavra. Hoje, dia 21 de novembro, a lição 8 vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Primeiramente, eu quero fazer uma oração em gratidão a Deus e pedindo que Ele possa nos instruir em tudo, nos ensinar, que possamos aprender da sua santa palavra conforme a sua vontade, que estejamos com os nossos corações abertos, entendimento voltado para Deus, para receber o melhor de Deus nesta manhã de domingo. Querido e eterno Deus, quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos participantes da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez na Escola Bíblica Dominical presencial na manhã deste domingo, pedindo que o Senhor também possa agora nos abençoar, abrir o nosso entendimento para que possamos receber com alegria a boa palavra que virá da parte de Deus para abençoar as nossas vidas, que possamos nos portar com inteligência espiritual e possamos também produzir frutos dignos, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã cheia de alegria, de bênção e de aprendizado, para que possamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós já tivemos aí 7 lições abençoadas, né? E nesta manhã, a lição 8 fala sobre a unidade do corpo de Cristo. O texto áureo diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A verdade aplicada à unidade do corpo de Cristo é um dom de Deus que se tornou possível pela cruz de Cristo e é efetivada pelo Espírito Santo. A obra de Deus com o homem, para a sua igreja, ela é completa e ela passa pelo nascimento, pela promessa, nascimento de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, derramamento do Espírito Santo, e ela será plenamente perfeita e completa com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a igreja, que é a mensageira de Deus aqui na terra, a igreja que é o corpo místico de Cristo aqui na terra, precisa viver e estar em unidade. É isso que nós vamos aprender nessa lição de número 8. Os objetivos da lição é ensinar acerca da unidade do corpo de Cristo, falar sobre as virtudes do cristão chamado por Deus e apresentar o fundamento da unidade do corpo de Cristo. O texto de referência em Efésios 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, tudo deve ser voltado para Cristo. Cristo a mensagem da igreja deve ser cristocêntrica. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa adoração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele glória na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo e nós, coletivamente, fazemos parte desse corpo. Somos membros do corpo de Cristo e devemos ser guiados, dirigidos e orientados pelo cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Interessante que no texto de referência, o apóstolo Paulo começa fazendo um rogo. Não é um pedido simples, um pedido comum, quero vos pedir, quero vos orientar. Ele faz uma petição com rogo. Ela é mais do que simplesmente um pedido. Ela tem uma força de expressão mais intensa do que um simples pedido. É um rogo. Ele está rogando que cada um se comporte dignamente, que tenha uma conduta digna do que foi chamado, né? Aqui, nesse texto de referência que foi apresentado pelo comentarista, ele apresenta os 7 uns, né? Um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só batismo, e essa unidade ela só pode acontecer pelo vínculo da paz. Quando existe paz entre os membros, paz na igreja, aí a unidade ela pode ser vivida quando existe a paz. Então ele fala, no versículo 3, ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz para o mundo é Jesus Cristo, para a igreja, para o homem, é Jesus Cristo, tanto que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não é ausência de guerra, não é uma trégua, é um estado, é um modo de viver. Nós estamos em paz porque vivemos em Cristo Jesus, e por estarmos em paz, esse vínculo da paz nos faz viver a unidade conforme determina a santa palavra de Deus. A introdução diz assim: na segunda parte da epístola aos Efésios, porque o autor dividiu essa epístola em 2 partes, os primeiros 3 capítulos, e agora ele começa a fazer um comentário da segunda parte dos capítulos da epístola aos Efésios. Paulo expõe como cada membro tem que ser para que a igreja cumpra a sua parte no plano e no propósito de Deus. Diferente da igreja que quero, é importante refletir sobre a igreja que eu sou, porque às vezes as pessoas descrevem a igreja ideal e elas dizem: eu quero uma igreja assim, eu quero uma igreja que tenha isso, eu quero uma igreja que se faça desse jeito, e apresenta as condições e as características da igreja que ele deseja. Mas muito mais importante que isso é a igreja que nós somos, e precisamos de refletir nesta manhã sobre a igreja que nós temos sido, mostrando ao mundo que nós somos verdadeiros mensageiros do Evangelho Salvador de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante a importância desse vínculo da paz e de viver a unidade. Eu coloquei uma observação aqui a respeito do organismo vivo. A igreja, ela não é uma organização. A unidade que deve ser vivida para a igreja, ela é tamanha que a Bíblia compara como um organismo vivo. A igreja
não é apenas uma organização social. A igreja não é uma instituição apenas, a igreja é um organismo vivo. E esse vínculo da paz, para que haja unidade do Espírito, ele precisa ser vivido por todos os membros do corpo de Cristo. Apenas um membro, um componente desse organismo vivo pode prejudicar o funcionamento da igreja, o organismo vivo como unidade. Eu peguei aqui como exemplo um componente do corpo humano, que é o sistema imunológico. Quando ele não está funcionando em conformidade com aquilo que é normal, com aquilo que é padrão para o organismo vivo, ele traz prejuízo. Baixa da imunidade traz doenças infecciosas, a pessoa fica sujeita a infecções e até mesmo cânceres por causa de problemas relacionados ao sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo. Quando o sistema imunológico ele se exacerba, quando ele pode estar em hiperatividade, ele pode provocar o que nós chamamos de doenças autoimunes. Os próprios anticorpos, que são os soldados, aqueles que fazem a defesa do organismo, se eles não agirem sobre o comando desse sistema imunológico, eles próprios podem atacar o corpo e provocar as doenças autoimunes ou doenças imunológicas. Nós temos muitas, por exemplo, lúpus, as artrites, as colites, tudo que termina em ite é porque tem inflamação. Então, muitas delas, artrite, colite, faringite, muitas dessas doenças, elas são provocadas por um funcionamento exacerbado, não em conformidade com o padrão da normalidade pelo organismo. Então, essa harmonia no funcionamento, essa harmonização das funções no organismo, no corpo humano, também devem acontecer dentro da igreja, para que haja a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus criou cada membro e colocou cada membro do corpo no seu lugar, para que a função seja exercida com excelência. É por isso que o apóstolo Paulo, mais do que faz um pedido, ele rogo-vos, pois. Então, que nós possamos nos esforçar, porque o objetivo de cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo, a igreja como corpo místico de Cristo, deve buscar a exaltação da unidade. Ministério de Madureira vive no tripé. É sempre apresentado o tripé que rege o Ministério de Madureira: unidade, hierarquia e disciplina. A unidade, ela é fundamental para que haja uma estabilidade, harmonização e um bom funcionamento da igreja. E graças a Deus, não somente em Juiz de Fora, mas pelo Brasil afora, Deus tem nos abençoado e nos dado a possibilidade de viver essa unidade para a glória do nome do Senhor Jesus, para que o mundo possa ver Cristo em nós, através da nossa unidade, através de vivermos a unidade do corpo de Cristo. Estando em paz, o mundo vê Cristo em nós. E é isso que tem acontecido para a glória de Deus. Aqui no motivo da oração, o autor coloca: ore com toda a igreja pela unidade do corpo de Cristo. Primeiro, orar para Deus operar em mim. Não adianta eu querer que outra pessoa tenha paz, viva a paz,
que ele trabalhe para a unidade, para que esse vínculo da paz fortaleça a unidade, se isso não acontecer primeiro em mim. Então, primeiro orar para que isso aconteça em mim, depois no corpo de Cristo, na coletividade, na igreja, que é o corpo místico de Cristo. Muito mais importante do que a igreja que eu quero, eu preciso de buscar a igreja que eu sou, averiguar a igreja que eu sou. Se eu descrever uma igreja perfeita nos padrões que eu desejo, mas eu não fizer a minha parte, não viveremos em unidade e certamente esse propósito não será cumprido. Graças a Deus, em Juiz de Fora, no nosso ministério Brasil e mundo afora, Deus tem nos abençoado e nos dado a possibilidade de viver essa unidade e estamos em paz para a glória de Deus. Tópico 1. Andando de acordo com a vocação. Nos primeiros 3 capítulos, o assunto tratado foi o aspecto doutrinário. Agora, o apóstolo começa a discorrer acerca da vida prática. A fé sem obras, ela é morta. Se você não apresenta os frutos dignos de arrependimento, aquilo que está regendo a sua vida e que você agora está em novidade de vida, porque Jesus Cristo tornou-se o Senhor e Salvador da sua alma, não adianta você fazer a declaração teórica de fé. A fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos de apresentar ao mundo e mostrar que verdadeiramente Cristo é agora o regente da nossa vida, é o Senhor da nossa vida, é Ele que comanda as nossas ações e aquilo que fazemos. Então, tópico 1.1, rogo-vos. O apelo de Paulo é para que os cristãos que possuem determinado nível de vida com Deus se aproximem cada vez mais de Cristo e vivam de acordo com a vocação com que foram chamados. Desde que a graça de Cristo nos alcançou e nos tornamos filhos de Deus, devemos dar exemplo tanto como servos dedicados, quanto como mensageiros eficazes. O apelo é para que vivamos em conformidade, tomemos forma com aquele a quem pertencemos e servimos, buscando agradá-lo em tudo. Quem é verdadeiro servo de Deus, quem deseja viver em unidade, ele faz de tudo para poder agradar o seu Senhor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós nunca estamos tão próximos de Deus que não tenha mais possibilidade de nos aproximarmos ou que não necessite nos aproximarmos mais. Ninguém é, abre aspas, santo o suficiente, perfeito o suficiente ou que esteja tão próximo de Deus o suficiente que não tenha necessidade de aproximar-se mais dele, né? E quando nós trabalhamos para o Senhor e vivemos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós desejamos mais e mais, cada vez mais, nos aproximarmos do Senhor Jesus. E o que nós fazemos? Procurando agradá-lo em tudo. Se isso não é bom, se isso não é agradável, se isso não é de boa fama, se não há nenhum louvor nisso, nem pensar eu vou. Quanto mais praticar, quanto mais comentar, quanto mais publicar, quanto mais compartilhar. Não é agradável, não é bom, não vai exaltar o nome do Senhor, fique fora disso, porque nós devemos buscar agradar o Senhor Jesus em todas as coisas na nossa vida, em todas as nossas atitudes e ações. Glória a Deus. O apelo é para que vivamos em conformidade. Quando nós lemos aqui 2 Coríntios 3,18, nós compreendemos como que o cristão deve ser. Mas todos nós,
com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por que o apóstolo Paulo coloca aqui refletindo como espelho? O espelho é reto, o espelho não pode estar sujo, o espelho é plano, reto caminho do Senhor, o Senhor vai aplanando o nosso caminho. O espelho não pode estar sujo, não pode ter mancha, o espelho não pode ser, se ele tiver quebrado, ele distorce a imagem. Se ele não for reto, se ele for curvo, ele também distorce a imagem. E o interessante é que o espelho precisa ser iluminado. Se não tiver iluminação no espelho, um espelho sem luz, sem iluminação, ele não cumpre o seu objetivo. Então, para refletirmos a glória de Deus, precisamos trilhar os santos e retos caminhos do Senhor. Precisamos ser aplanados por Ele. Precisamos de estar limpos pelo sangue de Jesus e precisamos andar segundo esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. E nós possamos buscar viver essa unidade, que nós possamos buscar viver os propósitos de Deus para a vida de cada um dos crentes. Glória a Deus por isso. No tópico 1.2, andando de acordo com a vocação. Quando uma pessoa ingressa em uma sociedade ou fraternidade, ela tem que cumprir determinadas obrigações e viver de acordo com as regras. Caso não viva assim, ela frustra os fins da sociedade e traz descrédito ao nome da Qual seria então a vocação da igreja? Tornar visível o cristão invisível que habita em nós. O mundo precisa ver mudança em nós. Se nós nos tornamos cristãos e depois de muitos anos, ou depois de ter tomado a decisão, nós não nos aperfeiçoamos em Cristo Jesus, nós não fomos limpos pela palavra e mantivemos os mesmos hábitos e práticas do velho homem, o mundo não vai ver Cristo em nós. Então nós precisamos mostrar ao mundo que fomos transformados pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, e como que nós podemos fazer isso? Através de uma vida de transformação e de testemunho. O desígnio de Deus é que todos os homens e todas as nações se tornem uma em Cristo, viver a unidade. Para que isso se torne realidade, Cristo ordena que a igreja, ele envia a igreja ao mundo para anunciar a todos os seres humanos o seu amor e a sua misericórdia. O mundo precisa conhecer a Cristo. O evangelho precisa de ser propagado, anunciado. E quem recebeu essa função? Eu e você, a igreja de Cristo, nós que somos membros do corpo de Cristo. A igreja é a mensageira de Deus aqui na terra. A igreja é a extensão do ministério de Jesus Cristo até que ele venha buscar a sua igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Por isso que a igreja de Cristo, ela não tem as suas próprias teorias. A igreja de Cristo, ela não tem o seu evangelho. A igreja de Cristo, ela não tem a sua revelação. A igreja de Cristo, ela tem como base fundamentada na palavra de Deus. E ela precisa de ter Cristo como centro da adoração, Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado oportunidade de aprendermos mais e mais da sua santa palavra, não somente através da escola bíblica dominical, mas nos cultos de ensino, culto de consagração, culto público. A igreja segue anunciando Jesus Cristo, Filho de Deus.
No comentário aqui do professor, está escrito assim, na revista do professor 1.2, tudo que diz respeito à salvação, à igreja e ao reino de Deus está baseado no conceito de unidade, um Deus trino. Aqueles que foram escolhidos por Deus para assentar-se com Cristo nos lugares celestiais devem ter consciência do privilégio de estar em Cristo, assim como também da responsabilidade em viver diariamente para a glória de Deus. A unidade é o fruto esperado para quem verdadeiramente vive em Cristo. Se você conhece alguém que em todo lugar que ele está tem divisão, dissensão, fofoca, intriga, confusão, Cristo não está nele. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ela só acontece naqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A unidade é um fruto esperado da nova vida em Cristo. A igreja, ela tem a conotação de coletividade. Então, uma pessoa, ela não pode se apresentar como a igreja. Eu sou a igreja. Não. Você é templo do Espírito Santo. A igreja, a Bíblia refere a igreja como coletividade. Você sozinho, a não ser que você seja um missionário, aonde não tem nenhum crente em lugar nenhum, e somente você seja o crente naquele lugar, está indo trabalhar, anunciar o nome do Senhor Jesus, aí você pode se considerar como uma igreja. Mas a igreja refere-se à coletividade. A igreja, como eu já disse aqui, é a extensão do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Glória a Deus por isso. Assim como nós devemos compreender o privilégio de estar nos lugares celestiais, de fazer parte do reino dos céus, e estamos aqui temporariamente, precisamos compreender também que há responsabilidade atrelada a isso. Há uma responsabilidade que nos deve conduzir a buscar viver em unidade. Glória a Deus. 1.3. Andando de maneira digna. A igreja é o complemento de Cristo. Ela representa o seu corpo, suas mãos, seus pés, sua voz para levar seu propósito a cumprir-se nesse mundo. Para tanto, Cristo ordena e age para que os membros de seu corpo estejam unidos numa comunhão, conheçam e experimentem seu amor ilimitado. Jamais poderemos ensinar a outra pessoa aquilo que desconhecemos ou transmitir o que não possuímos. Você não pode dar a ninguém aquilo que você não tem. Não adianta você querer pregar a paz e falar da paz se você não tem a paz. Não adianta você querer pregar e falar da unidade se você não vive em unidade. Não adianta você querer falar de disciplina, de hierarquia, de respeito, de reconhecimento à autoridade espiritual se você não vive isso na prática. O apóstolo Paulo está falando de andar de maneira digna, é viver na prática aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. E esse capítulo começa com um rogo. Ele vai rogando aos crentes para que assim vivam. A prática da vida diária é mais importante do que as belas pregações teóricas. Apresentação de conhecimento e belas pregações, a psicologia de multidão que motiva pessoas, emociona pessoas, mas se não for vivida na prática, no reino dos céus, pouco valor tem. O evangelho ele pode ser pregado até por pessoa que não está vivendo uma vida digna diante do Senhor, mas essa pessoa terá que dar conta a Deus daquilo que fez através do seu corpo.
Então ninguém se engane, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então quando alguém abre a sua boca e começa a falar da palavra de Deus, mesmo que ele não esteja vivendo uma vida digna na prática, Deus vai continuar cumprindo a sua palavra, porque ele é fiel à sua palavra. Mas aquele que somente na teoria prega, motiva pessoas e que não vive uma vida digna diante do Senhor, esse terá que dar conta a Deus daquilo que fez através do seu corpo. Jamais poderemos ensinar a outra pessoa aquilo que nós que desconhecemos ou transmitir o que não possuímos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Antes que possamos levar a outros o amor de Cristo, devemos vivenciar esse amor no contexto da igreja local. Notemos a oração de Paulo: compreender com todos os santos, isto é, no contexto da coletividade. Revista do professor. Se o amor de Deus é tão grande e se sua salvação é tão poderosa, se Deus concedeu tal reconciliação, então os crentes têm de viver de maneira coerente. Eles precisam valorizar o amor de Deus o suficiente para que lhes permita configurá-lo à sua imagem. Em conformidade é na forma de conforme o que? Conforme a palavra. Não é conforme o seu pensamento, conforme a revelação especial que você teve, não. É conforme a palavra. Deixar Deus nos configurar. E pegando aqui a tecnologia, quando um computador não está funcionando bem, quando ele não está indo bem, às vezes é necessário formatá-lo. Formatar quer dizer apagar tudo. Então, quando nós nascemos de novo, é Deus nos formatando, apagando os hábitos da velha criatura, para que nós possamos viver em novidade de vida. Se você ainda não experimentou isso, deixa Deus formatar você para que você comece a viver dignamente diante do Senhor. Andar dignamente é estar em consonância com os ditames da palavra. Agradar a Deus deve ser o principal objetivo de nossa caminhada cristã. A nova vida deve ser diferente da vida de pecado que outrora vivíamos. Viver em novidade de vida. Isso é o que nós precisamos de fazer para que a unidade do Espírito pelo vínculo da paz possa acontecer na prática em nós. Vigiemos em tudo, tomemos cuidado em tudo, pensemos somente naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é agradável, naquilo que vai glorificar o nome do Senhor, para que não possamos caminhar com as mesmas práticas do mundo ou do velho homem, mas que venhamos viver em novidade de vida. Dando sequência aqui no tópico 2, virtudes produzidas pelo Espírito Santo. Vejam bem que as virtudes não são nossas. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho essa virtude. O próprio Senhor Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, nós produzimos bons frutos se esses frutos forem gerados pelo Espírito Santo. Da natureza humana, nada de bom se pode esperar. Às vezes a gente ouve e fala assim, fulano de tal é uma pessoa tão boa, só falta ele aceitar Jesus. Então, com relação à questão do reino do céu, para ele ser testemunha, está faltando tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Paulo destaca agora as virtudes que são indispensáveis ao nosso chamado. Essas virtudes são produzidas pelo Espírito Santo e devem ser cultivadas a fim de que tenhamos êxito em nossa caminhada. Só vamos cumprir os propósitos de Deus se nós formos guiados pelo Espírito. Se não formos guiados pelo Espírito, nós vamos cumprir o propósito terreno, humano, mas os de Deus só podem ser cumpridos se nós formos guiados pelo Espírito.
Então, dessas virtudes produzidas pelo Espírito Santo, mansidão e humildade, longanimidade e paciência, e a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nas palavras de João Crisóstomo, um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo, ser manso é você poder vingar-se de outro e não o fazer. Nós precisamos de entender que a vingança pertence ao Senhor. É diferente a vingança de correção. Ninguém pode tomar a correção como um ato de vingança. Também ninguém pode aplicar a correção com o objetivo de vingar-se de alguma coisa ou de alguma atitude de alguém. Nem o pastor, o líder, o dirigente, ele pode tomar qualquer atitude com o objetivo de vingança, e também a ovelha, o liderado, ele pode tomar a correção como vingança. Não se pode inverter a visão ou distorcer a visão. Deus corrige quem ele ama, e quando alguém é corrigido é por causa do amor de Cristo para com ele, para com a sua igreja. Então, não podemos confundir isso e nem tomar a vingança, porque ela pertence ao Senhor. Ele diz aqui, ou seja, é ter pleno controle de seus sentimentos. A mansidão é a maneira afável, cheia de amor e gentil com que tratamos os demais. Ela é fruto do Espírito, virtude que nos ajuda a agir com brandura em tempos difíceis. Mansidão não é fraqueza, mas sim poder sob controle. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele era poderoso. A humildade pode ser definida como a completa ausência de orgulho, é ter uma estimativa justa de si mesmo, sem orgulho ou arrogância em relação aos irmãos. É você não se considerar superior aos outros, mas sim você buscar honrar e saber que todos nós não merecíamos o amor de Cristo, mas fomos alcançados por Ele. É saber que você é salvo em Jesus Cristo, não por mérito seu ou por alguma razão humana, mas pelo amor de Jesus Cristo para com todos os homens. Aqui ele diz o seguinte: é ter uma estimativa justa de si mesmo, sem orgulho ou arrogância em relação aos irmãos. Ela estima os valores, os outros de igual valor e direito diante de Deus. Veja bem, eu não sou mais merecedor do amor de Cristo do que qualquer outra pessoa. Você também não é, mas também não é menos merecedor do amor de Cristo. Nós precisamos de compreender que todos nós somos de Cristo, porque Ele nos amou de igual maneira. Quando obedecemos a sua palavra, nós nos tornamos amigos de Deus. E o amigo é muito mais do que simplesmente um conhecido, alguém que é conhecido de vista. Não, o amigo conhece o desejo um do outro, né? Olha bem, capítulo 15, versículo 18 de Provérbios diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então, quando nós falamos de vingança, ela só pertence ao Senhor. Provérbios 22, 24 e 25. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Tem gente que anda com nervo à flor da pele, Cristo não está nele, e às vezes justifica
Meu avô era nervoso, minha mãe era nervosa, meu pai era nervoso, meus irmãos são tudo nervosos. Lá em casa todo mundo tem o flor da pele, o nervo à flor da pele. Mas você não é todo mundo. Você é de Cristo, você é nascido de novo. E esse espírito de mansidão precisa de operar. Você precisa de apresentar esse fruto digno que é gerado pelo Espírito, que é a mansidão e a humildade. A unidade e a pureza são dois aspectos fundamentais de uma vida digna do chamamento divino da igreja. Glória a Deus, quando nós entendemos que digno é aquilo que equilibra. Então esse fruto digno de arrependimento, ele vai nos equilibrar, mostrar que a nossa velha natureza, ela não está mais em evidência, porque o mundo deve ver Cristo em nós. Glória a Deus por isso. Longanimidade e paciência é outra virtude produzida pelo Espírito. Longanimidade, de longo ânimo, é a atitude de tolerar o desconforto sem nunca revidar. A palavra grega usada, macrotímia, que significa aguentar com paciência as pessoas provocadoras. Você já passou por isso? A pessoa te provoca, e depois ela vem e fala assim: puxa vida, você está nervoso, você está irritado, ou você está nervosa, você está irritado. A pessoa faz coisas para te provocar, para poder tirar você do centro da vontade de Deus, como um mensageiro ou como mensageira do diabo, do inferno, e depois a própria pessoa vem perguntar: você está nervoso? Por que você está assim? Só que Deus está vendo a atitude de quem está te provocando. Mas esse mesmo Deus, ele vai te dar paciência, longanimidade, para você vencer as provocações. O diabo, o inferno e o mundo estão sempre dispostos a provocar o salvo, a provocar o crente, para tirá-lo do centro da vontade de Deus. Mas há poder no nome de Jesus. Você deve se encher do Espírito Santo para evitar que você seja dominado pela sua própria vontade. Você esvazie-se de si mesmo, que nós nos esvaziemos de nós mesmos e sejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aguentar com paciência as pessoas provocadoras é o estado de espírito estendido ao máximo. Fala de uma tolerância mútua sem a qual nenhum grupo de seres humanos poderá conviver em paz. Paciência, a capacidade de suportar o desconforto sem ser incomodado. É saber se conter. É uma atitude de benevolência amorosa para com os demais. O exemplo máximo disso, Jesus Cristo. Olha quantas vezes Jesus demonstrou longanimidade, paciência, amor para com os seus próprios discípulos, que ele ensinava, e eles erravam, mas ele ensinava, mas aperfeiçoando cada dia mais. Deus, ele está sempre disposto a nos ensinar. O próprio Senhor Jesus disse que ele derramaria o Espírito Santo, que nos faria lembrar de todas as coisas. E aqui eu quero ressaltar que o lembrar, ele requer que tenha um conhecimento prévio. Então, se você não examina as Sagradas Escrituras, não tem o hábito de ler a palavra de Deus, você vai se lembrar de quê? Você, ao invés de recorrer à ajuda do alto, fica recorrendo à autoajuda. Isso não resolve o seu problema, porque muitas coisas na autoajuda são apenas teóricas. O poder transformador do homem está na palavra de Deus, que nos limpa, que nos aperfeiçoa, que nos ensina a trilhar os santos e retos caminhos do Senhor.
Ser paciente é ter a capacidade de suportar sem contradição os vários inconvenientes ou testes que surgem em nosso relacionamento com os outros. Paulo aqui se refere ao nosso relacionamento com irmãos na igreja. Muitas vezes precisamos de ter paciência, mas lembrar que os irmãos também precisam de ter paciência conosco, porque às vezes a gente quer que as pessoas tenham paciência conosco, mas também não temos paciência com os irmãos. Eu já ouvi a queixa de um obreiro com relação ao outro, dizendo que esse pastor, um dos pastores, o problema dele é que ele era muito paciente. Mas eu pude lembrar para essa pessoa que em determinado tempo da trajetória ministerial dos dois, esse pastor teve muita paciência com essa outra pessoa. E quando a paciência foi aplicada em favor dele, ela não era defeito, mas depois ele passou a ver a paciência do tal pastor como um defeito. Então vejam bem como que o adversário, para que não vivamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, distorce. Enquanto a paciência do pastor estava beneficiando aquela outra pessoa, aquele obreiro, ele não se importava. Mas depois ele passou a ver a paciência do pastor como um defeito. Quem distorce a visão do homem é o diabo. Deus, ele aperfeiçoa, ele nos ilumina, ele nos ensina a trilhar os caminhos perfeitos do Senhor. E é por isso que para vivermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, é se produzirmos frutos dignos de arrependimento, que são gerados pelo Espírito Santo que habita em nós e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus seja louvado pela minha vida, Deus seja louvado pela sua vida. Puxa aí na memória quem você era lá no passado e em que Deus lhe transformou hoje, né? Quantas pessoas viviam uma vida de idolatria, uma vida de bebedice, de adultério, de engano, de roubo, de mentira, mas hoje foram transformadas em novas criaturas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que privilégio! Olhe para trás somente para você ver de onde Jesus te tirou, mas olhe mais adiante, porque lá é que está o nosso alvo, e o alvo do crente é o céu. Glória a Deus! Aqui na revista do Professor, ele diz o seguinte: vivemos um tempo muito difícil, principalmente naquilo que diz respeito aos relacionamentos pessoais. As pessoas estão pouco pacientes, pouco tolerantes, dispostas sempre a atacar umas às outras. E ele diz assim: ser paciente é ser tolerante para com os demais e ser longânimo. É uma das qualidades essenciais. Como membros do corpo de Cristo, devemos almejar isto. Se permitirmos que o Espírito Santo venha nos moldar, aprimorando o seu fruto em nós, essas qualidades irão sobressair em nosso caráter diário. Assim, o mundo vai ver Cristo em nós, para que o mundo creia. Quando Jesus falou da unidade lá no Evangelho de João, ele estava falando para que o mundo creia. Quando o mundo vê o vínculo da paz, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e que a igreja vive em harmonia, o mundo vê Cristo em nós. Glória a Deus por isso. Assim, estaremos fortalecidos e essas virtudes nos ajudarão a contagiar, no bom sentido da palavra, a vida daqueles que se achegam a nós. O tópico 2.3, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade espiritual aqui indica que é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja. Uma igreja sem paz, uma alma sem paz, uma vida sem paz. Você pode ter tudo: dinheiro, fazenda, carros,
saúde física, ser até um maratonista, um atleta de mega maratona, mas se você não tiver paz, está tudo perdido, né? Então essa paz é uma paz que o mundo não pode dar, porque ela só é encontrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a paz que o mundo precisa. Para adiantar a causa das missões e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados, a Igreja de Cristo precisa viver essa unidade espiritual. A exortação para que os leitores vivam em amor e unidade é seguida por uma descrição desta unidade. Na descrição, a unidade de todas as características relacionadas a ela são consideradas em primeiro lugar derivadas do Espírito. Tudo começa em Cristo, tudo termina em Cristo, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo, mas é um instrumento do Senhor como mensageiro da boa nova de salvação. E o vínculo perfeito de unidade, nós olhamos e vemos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São um só. Pai, Filho, Espírito Santo, um Deus trino. Existe pessoa, a pastor, líder religioso, que não crê na Trindade. Ele é unicista, seita, isso é uma seita. Qualquer um que não crê na Trindade, não crê no próprio Deus, ele não crê na existência, na soberania, no plano perfeito de Deus para com a humanidade e a existência de todas as coisas. Quem nega a Trindade, nega o Pai, nega o Filho, nega o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Vejam bem, aqui ele diz assim na revista do Professor, a unidade de todas as características relacionadas a elas são consideradas em primeiro lugar derivadas do Espírito, que entrou no coração dos crentes e dali ele volta ao Senhor Jesus Cristo, cujo sacrifício vicário, lá na cruz do Calvário, tornou possível o dom do Espírito e finalmente vai até Deus o Pai, que deu o seu Filho e quem juntamente com o Filho foi também o doador e que enviou o Espírito. Veja bem, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém não crê num Deus trino, só crê em Jesus Cristo, como são os unicistas, ele está dizendo que não pode ser convencido do seu próprio pecado. E se alguém não pode ser convencido do seu próprio pecado pelo Espírito Santo, ele já está condenado ao inferno. O plano perfeito de Deus, ele começou com a participação da Trindade, e ele vai concluir na vida do crente e até a vinda do Senhor também na Trindade. Aqui na revista do Professor, diz assim, Paulo fala de esforço e exorta aos irmãos de Éfeso a estarem sempre prontos, dispostos a manter a unidade, fruto do comportamento apropriado de cada um e que deve ser preservada. A unidade, ela deve haver esforço, porque assim como existe diferença, a mão direita é diferente da mão esquerda. Nem tudo que eu faço com a mão esquerda eu consigo fazer com a mão direita. Uma mão sozinha não consegue se lavar bem. A mão esquerda também não consegue, mas uma mão complementa a outra e, como diz o velho ditado, uma mão lava a outra. Então, que nós possamos nos complementar, que nós possamos nos esforçar
para viver essa unidade do Espírito, para que tenhamos paz, para que vivamos com alegria e que essa seja a felicidade da igreja, uma igreja que vive em unidade para a glória de Deus. E assim o mundo verá Cristo em nós, o mundo verá Cristo na igreja. Dando sequência ao tópico 3 da nossa lição número 8, as bases da unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja está fundamentada na ação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Não há divisão no Deus Trino, e juntas as 3 pessoas produzem a unidade de todos os cristãos. Então, essa unidade perfeita deve ser olhada e vista por todos nós. Assim como o Pai e eu somos um, disse Jesus, também que nós, a Igreja de Cristo, seus discípulos, pudessem viver a unidade, né? No 3.1 ele diz, um só corpo e um só Espírito. O corpo único do qual Paulo se refere aqui é certamente a igreja composta por judeus e gentios, e a sua unidade é devida a um único Espírito Santo que habita nele e o anima. A família única no céu e na terra. Embora em certo sentido sejamos muitos, ainda assim somos um corpo em Cristo. Existe apenas um pão, um corpo. Além disso, esse corpo ou a igreja não é de origem terrena, não é uma instituição de criação humana. A igreja não é apenas uma instituição, a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, que precisa da cooperação de um membro para com o outro, para que haja um bom funcionamento do organismo, do corpo humano, assim também devemos nós, membros do corpo de Cristo, nos comportar. O cabeça da igreja é Cristo, mesmo que tenha estabelecido autoridades eclesiásticas, como é o pastor, o anjo da igreja, segundo a palavra de Deus. Mas também nós precisamos de viver em unidade e saber que a igreja, ela não é apenas uma organização juridicamente instituída, ela é um organismo vivo, e o bom funcionamento desse organismo depende da cooperação de todos os membros desse corpo. É um corpo e um espírito. Aqui ele diz que a igreja, ela não é uma instituição de criação humana, mas um produto do Espírito Santo, e por isso é um corpo e um espírito. Da mesma forma que o corpo humano é impulsionado pelo espírito humano, o corpo de Cristo, a igreja, vive impulsionada pelo Espírito Santo. Vejamos bem, a doutrina que estuda o Espírito Santo, a pneumatologia, o Espírito é o sopro de vida. Quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa existência, nós recebemos o sopro de vida. O Espírito Santo, ele também é o sopro de vida para a igreja. Assim como o Espírito dá vida para o corpo, o Espírito Santo é o que dá vida para a igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja que é composta de corpo, é uma organização, é uma instituição juridicamente composta, mas ela não tem o funcionamento de um organismo vivo. Uma igreja que não crê no Espírito Santo, ela é uma seita, ela é herege, ela não cumpre o seu papel aqui na terra. A igreja sem o Espírito Santo é como um corpo morto.
tem cabeça, mas não pensa, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem membros, mas não se movimenta, tem pernas, mas não anda. Por quê? O fôlego de vida, a vida da igreja é dada pelo Espírito Santo. Então, se uma igreja nega os dons espirituais, nega a ação do Espírito Santo, essa igreja não é de Cristo. Ela pode ser qualquer outra coisa, porque quem dá vida à igreja, quem faz com que ela seja como um organismo vivo, é o Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, tópico 3.2, uma só esperança e um só Senhor. O apóstolo se refere à esperança para o qual fomos chamados, unidos, um corpo e um espírito. Jesus Cristo é a cabeça, o corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja, e sem unidade, coordena os membros, não funcionam bem. Se não houver unidade, não haverá um funcionamento perfeito. Eu dei exemplo aqui do sistema imunológico no começo da nossa lição. Peguei como exemplo apenas um sistema do nosso corpo, o sistema imunológico. Quando não funciona em unidade, ele gera problemas. A deficiência no funcionamento do sistema imunológico coloca o corpo em perigo, a imunidade fica baixa e a pessoa pode morrer de infecção. E às vezes até infecções banais que normalmente não provocaria doença e nem morte, num corpo com baixa imunidade pode acontecer até mesmo surgimento de cânceres. Eu dei como exemplo aqui no começo da nossa lição o sistema imunológico. Se ele não funciona de forma perfeita, se ele está funcionando mal, o sistema imunológico está baixo, está deficitário, ele traz risco de infecções e até mesmo infecções banais podem produzir doença e morte. Por outro lado, se esse sistema imunológico estiver hiperfuncionante, ele não vai agir de acordo com o comando do corpo, que é a ordenação para a qual esse sistema imunológico foi instituído, e ele vai provocar doenças, porque gera doenças que nós chamamos de autoimune. O próprio sistema imunológico começa a atacar partes do corpo, como acontece na artrite, quando acontece na colite, como acontece, por exemplo, no lúpus. Várias doenças autoimunes, esclerose múltipla, são doenças em que o sistema imunológico ele age de forma exacerbada, desproporcional, e ele passa a trazer dano e prejuízo para o corpo. Então, o funcionamento harmônico, o funcionamento perfeito deve seguir um comando. Nós estamos falando da vocação de cada membro do corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o pastor é o anjo da igreja, e assim como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que é o ajuntamento de todos os povos e nações, o pastor também exerce um papel fundamental como anjo da igreja, direcionando as ações da igreja como instituição aqui na terra. Mas o que faz a igreja funcionar como um organismo vivo é a ação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Vejamos aqui, o Espírito é o sopro vivificante do corpo, que é a igreja. Desse modo, não pode haver igreja sem o Espírito, portanto, há apenas uma esperança em nosso chamado, que constitui o objetivo que estamos seguindo e é o grande segredo da unidade cristã. Mesmo que haja diferenças entre nossos métodos, na maneira de fazer as coisas ou em nossa organização, todos buscamos a consumação, um mundo redimido em Cristo, por Cristo e para Cristo.
A obra redentora de Cristo nos levará até a eternidade. Não foi realizada somente para o nosso hoje, foi para a eternidade, conforme aqui já disse. Louvemos a Deus, louve a Deus se você é um desses membros que trabalha através do vínculo da paz para a unidade do Espírito. Se você busca viver a unidade, reconhecendo o que preside sobre você, as lideranças que Deus instituiu, entendendo a sua importância nesse contexto do funcionamento do corpo de Cristo como um organismo vivo. Não dá para você agir sozinho, caminhar sozinho, fazer tudo sozinho. Nós precisamos de uma cooperação entre nós. Aqui no tópico 3.3 ele diz assim, uma só fé e um só Deus e Pai de todos. A Bíblia destaca vários tipos de fé. A fé para a salvação, fé como fruto, fé como dom. No entanto, aqui Paulo se refere à fé que diz respeito ao que cremos. A igreja segue e obedece uma só fé, ou seja, tem uma só doutrina, um Deus Pai de todos, para tanto de judeus quanto de gentios, e que acima de tudo está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e por todos, enchendo e suprindo tudo, provendo a todos conforme incomensurável amor e misericórdia, e ensinando que ele habita em cada um dos seus filhos por meio de seu Espírito, em um relacionamento pessoal e íntimo. A igreja tem propósitos coletivos. A igreja tem um propósito de ser a mensageira do Evangelho de Jesus Cristo para o mundo. Então existe propósito coletivo, mas também é necessário haver um relacionamento íntimo e pessoal de cada membro do corpo de Cristo com o próprio Cristo, para que entenda o propósito de Deus para a sua vida na cooperação com a divulgação do Evangelho, com a adoração. Glória a Deus. Aqui está dizendo que é isto que temos aprendido através do Evangelho, que vivemos em um mundo que foi criado por Deus, que é controlado por Deus, sustentado por Deus e cheio de Deus. Glória a Deus. No sentido espiritual, Deus é Pai apenas dos que fazem a sua vontade e se tornaram filhos por adoção através de Jesus Cristo. Então, é uma falácia dizer que todo mundo é filho de Deus. Não. A própria palavra de Deus diz que todos quantos o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Vejamos aqui, irmãos, que a igreja ela precisa de entender que há um desejo, um propósito de Deus para que vivamos em unidade, em amor. E eu já encerrando aqui, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus Cristo, segundo escrever João, 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando o mundo observar que nós vivemos em unidade e que há esse vínculo da paz, essa paz que excede todo o entendimento, certamente eles vão reconhecer que esta igreja ela é muito mais do que uma instituição, do que uma organização juridicamente constituída, mas que é um organismo vivo que tem como cabeça desse corpo a igreja, Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia nos dá exemplo e nos mostra para nós termos
com as formigas, né? Mas eu quero deixar aqui agora para os irmãos passar um pequeno vídeo de algumas formigas trabalhando em cooperação. E eu, quando assisti esse vídeo, eu fiquei pensando como que tantas pessoas que têm conhecimento da palavra não conseguem viver em cooperação, viver em unidade, sendo que até mesmo as formigas elas conseguem. Eu me lembro uma determinada vez, eu estava em uma das nossas congregações e vi ali uma quantidade grande de formigas carregando um grilo. E o grilo era grande. Vou colocar proporcional aqui essa caneta. E uma coisa que aconteceu, as formigas elas foram subindo com esse grilo comprido nessa direção, e eu comecei a observar aquilo e me chamou tanta atenção que eu até filmei. E quando elas estavam chegando no meio, eu falei, agora vai virar e vai cair, né? Não, quando aconteceu isso aqui, as formigas começaram a se deslocar para o lado de cá, e fazendo assim com aquele inseto gigantesco, e conseguiu fazer a virada e seguir a sua caminhada. Então, a própria natureza criada por Deus, instituída por Deus, ela nos ensina. Eu vou mostrar aqui agora um pequeno vídeo de poucos segundos, mostrando como que até a natureza, os animais que não têm a capacidade de entendimento como nós, eles entendem que para se alcançar um sucesso e propósito, você precisa de haver cooperação, que todos nós sejamos cooperadores de Deus. Assista esse pequeno vídeo e logo depois nós faremos uma oração agradecendo a Deus por esse dia de hoje. Observaram como que até a natureza criada por Deus, ela nos ensina que a cooperação nos faz alcançar lugares inimagináveis. Que Deus possa continuar nos ensinando nesse dia, que possamos aprender não somente com as formigas, né, mas com a palavra de Deus, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, para que vivamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que tenhamos um restante de domingo abençoado, cheio de paz e de alegria, para a glória de Deus. Querido e eterno Deus, quero te agradecer por esses momentos tão especiais preparados pelo Senhor, pedindo que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos participantes dessa escola bíblica dominical, dando um entendimento que possamos viver os propósitos do Senhor para a sua igreja aqui na terra, e que cada um individualmente possa compreender a sua responsabilidade para que vivamos em unidade, e que a igreja não seja apenas uma instituição ou um órgão, uma organização juridicamente constituída, mas que seja e viva como um organismo vivo, e que haja cooperação entre nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, um excelente domingo, um almoço, e daqui a pouco nós estaremos no nosso culto no Betel e nas nossas congregações. Compartilhe essa escola bíblica dominical e abençoe outras pessoas. Deus abençoe.